Existe relação entre o desenvolvimento da linguagem e a fase de alfabetização? Você está em dúvida sobre o desenvolvimento da fala do seu filho? Sobre o desenvolvimento da alfabetização do seu filho em relação à linguagem? Então fique comigo nesse vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tive um aluno em uma escola que eu coordenava que ele tinha por volta de 4 anos e meio de idade e ele tinha uma fala muito infantilizada, uma fala de bebê. Ele pronunciava as palavras de maneira errada e ele não aprendia como as outras crianças. Então eu chamei a mãe para conversar e nessa conversa eu constatei que a mãe ela falava errado com seu filho ao ter uma linguagem muito infantilizada com ele. Ela pronunciava as palavras de maneira errada. Então eu orientei ela, mas isso não adiantou. Então eu tive que ter uma outra conversa. E nessa outra conversa, o pai colocou que a mãe tinha medo de deixar o seu filho crescer, porque ela tinha medo de perder o seu bebê. E ela, com esse comportamento, estava atrasando o desenvolvimento dele. Então, foi essencial a mãe entender que, ao tratar o seu filho como um bebê pequeno e indefeso, estava fazendo ele acreditar que ele era um bebê pequeno e indefeso. E isso estava causando sofrimento nele, porque ele estava percebendo que ele não aprendia como as outras crianças, ele não desenvolvia como os outros. E isso poderia causar problemas psicológicos e de aprendizagem também. Então foi muito importante a mãe entender que a criança ela aprende por repetição. Ao escutar no seu ambiente, ela vai reproduzir a fala que escuta nesse ambiente. Então é muito importante os pais se comunicarem corretamente com as crianças, pois isso pode retardar o aprendizado da linguagem ao falar de maneira errada com a criança. Falar dodói ao invés de machucado, ao invés de cachorro. Palavras, frases inteiras dessa maneira é muito prejudicial. Uma fala um pouquinho infantilizada ali, com muito carinho, chamego, não faz mal nenhum, mas falar de maneira errada faz. Uma outra coisa também, palavras no diminutivo é muito prejudicial para a criança, porque a palavra ela fica maior. Então é muito difícil a criança aprender, compreender, assimilar. Então é importante também avisar as pessoas que cuidam da criança, a babá, a titia, os avós, para evitarem esse tipo de fala errada com a criança, porque o aprendizado da alfabetização está totalmente ligado com a fala, os sons. Então é muito importante que por volta dos 4 anos e meio a criança tenha a aquisição dos fonemas da fala. É importante que por volta dessa idade ela esteja falando várias palavras de maneira correta, porque caso contrário ela vai criar o hábito de falar errado por ouvir as pessoas falarem errado. E ela vai reproduzir isso na fase da alfabetização e que vai causar muitos prejuízos a ela, porque quem fala errado é porque escuta errado e ela se apoia nessa oralidade e vai fazer errado sem perceber o que está fazendo. Então a família, ela tem um papel muito fundamental no desenvolvimento da linguagem. É importante estimular desde cedo corretamente, porque o avanço, o amadurecimento da linguagem está ligado com os estímulos do ambiente. Então, converse normalmente com o seu filho e converse muito, pronunciando as palavras de maneira correta e leia bastante para ele. A leitura desenvolve muito a linguagem. Ao brincar, nomeie os objetos que estão ali na brincadeira, a bola, o ursinho, o patinho, e dê espaço
para a criança também conversar. E ouça o que ela tem a dizer, com muita atenção. Tem famílias que acabam procurando profissionais porque dizem que o meu filho não fala. Mas a primeira coisa que essa família tem que parar e observar essa criança não fala por quê? Nessa casa, há espaço para essa criança conversar? As pessoas nessa casa conversam com essa criança, tá? Esse é fundamental. Isso é fundamental, a família parar e pensar sobre isso. Então, ouça bastante a criança, com muita atenção. Na hora das refeições, nomeie o prato, o copo, o garfo, a faca, a colher, os alimentos que estão no prato, as cores desse alimento. Na hora do banho, nomeie as partes do corpo, as ações que estão sendo realizadas nesse banho, jogando a água, esfregando a perna, esfregando o braço, ok? E se existe dúvida, se realmente a família acha que existe um atraso no desenvolvimento da linguagem da criança, então consulte um especialista. Um fonoaudiólogo pode ajudar bastante, tá certo? E se você gostou desse vídeo, peço a sua colaboração para que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para que esse canal possa se fortalecer e chegar ao máximo de famílias possíveis, pois aqui vocês verão muito conteúdo relacionado à educação dos filhos, relação pais e filhos e alfabetização. Eu agradeço imensamente e muito obrigada.